Pode sim, viu, professora, por mim? Pronto. Então vamos lá. Antes da gente começar o assunto novo, que é em relação ao nosso segundo tópico, eu queria fazer alguns comentários e algumas correções que a gente falou na aula passada, que eu falei, na verdade, que não estavam muito corretas, tá? Então, só alguns comentários. Começando com essa informação aqui, ó. A gente estava falando dos micro-organismos. Aqui no cantinho estão os 5 grupos de organismos que são estudados na microbiologia. E aí no final a gente estava falando algumas questões específicas sobre alguns. E inclusive foi Matheus que levantou uma questão em relação aos reinos, né? E aí só para vocês saberem, é uma classificação um pouquinho menos moderna, trabalhar com os organismos em reinos. Hoje em dia se fala mais sobre os organismos em domínios, tá? Mas as duas classificações a gente ainda vê nos nossos materiais. E aí quando a gente pensa em reinos, nós temos 3 reinos nos quais a gente tem micro-organismos. Então, a gente tem micro-organismos no reino Monera, ou Monera, né? Que é aquele reino que entram todos os organismos que são procariotos, que é o caso das bactérias, certo? E aquilo que a gente até comentou também entra aqui as algas azuis, porque hoje em dia as algas azuis são conhecidas como cianobactérias, tá? Então, no reino Monera, entre as bactérias comuns, que são as eubactérias, entram as árqueas, que são as arqueobactérias, que a gente citou também, e as cianobactérias, que, dependendo do livro que a gente usa, ainda chamam elas de algas, tá? Mas elas se classificam hoje em dia como bactérias. Então, nós temos micro-organismos no Monera, as bactérias, então. No reino protista, nós também temos micro-organismos, especialmente protozoários e algas. E aí tem um destaque aqui para um grupo de fungos que são conhecidos como fungos gelatinosos, que eles na verdade são uma mistura em termo estrutural de fungo com estrutura fúngica e ameboide. Então eles entram no reino protista porque eles são mais classificados em relação às características de ameba, que são protozoários, tá? E os demais fungos estão no reino fungi, certo? As leveduras, os bolores, os cogumelos. Então, os micro-organismos, quando a gente pensa nessas classificações em termos de reinos, eles estão nesses 3 reinos aqui. Agora, se a gente for para essa outra classificação, que é um pouco mais atual, mas também é antiga, acho que é de 1970, mais ou menos, essa divisão em domínios, aí os organismos vivos são divididos em 3 grandes domínios, e aí todo mundo, com exceção das bactérias, estão nesse domínio eucária, que é o domínio dos eucariontes. A gente, no nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre a diferença de célula de eucariotos e procariotos, aquela célula que tem núcleo e aquela célula que não tem núcleo, né? Que o DNA está protegido ou o DNA está solto. Então, os eucariotos são todos aqueles que têm o núcleo protegendo o DNA do organismo. E aí aqui entram todos aqueles que são classificados nesses 4 reinos: protista, fungi, plantae e animalia. E nos outros 2 domínios nós temos as bactérias. Então, as eubactérias, que são as bactérias mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, e as arqueobactérias, que são bactérias que a gente até falou no outro encontro, que normalmente elas são conhecidas por sobreviver em ambientes mais extremos, tá? Ou num ambiente muito quente, ou elas têm um metabolismo muito diferenciado, como aquelas que produzem o gás metano durante os seus processos, o seu metabolismo. E a diferença básica aqui entre as eubactérias e arqueobactérias é a composição da parede celular, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar especificamente de bactérias lá na frente. Então, esse slide é só para vocês saberem sobre essas classificações dos micro-organismos em termos de classificação geral dos organismos, né?
Tudo bem, gente? Alguma pergunta sobre isso? Por mim tá tudo bem, professora. Eu tenho uma pergunta assim, que é uma curiosidade em relação à ameba, que a ameba é presente no solo, né? Ou não? Oi, você está me fazendo uma pergunta muito difícil. Eu não sei direito. Sendo bem honesta, eu foco muito nos micro-organismos que a gente usa na parte de comida mesmo, mas eu posso pesquisar. Tá certo. Mas a pergunta vai além disso, né? Pergunta mais que daí eu pesquiso tudo de uma vez. Não, é uma curiosidade porque eu tenho uma avó que ela é um pouco paranoica, né, com a limpeza dos alimentos. Uhum. E aí uma vez, a Ana Primavera, eu acho que eu li uma vez sobre a ameba, ela está presente no solo, ali na rizosfera, e ela ser importante também para os processos da planta. Só que quando a gente pega essa hortaliça que não foi bem lavada e come, aí pode sofrer essas coisas, né? Pode ter. Mas é Uhum. uma curiosidade, não é uma dúvida mesmo sobre o assunto. Só. Não, e é uma curiosidade bastante válida, tá? Na verdade, os protozoários, assim como todos vários outros micro-organismos, eles são bem presentes na nossa vida. E a gente tem vários protozoários que são benéficos de alguma forma também. Mas a gente, como alguns deles causam doenças muito graves, a gente foca mais naquilo que nos atrapalha, né? Então a gente estuda os protozoários que causam doenças de fato. Então, realmente, eu imagino que ela deve estar presente no solo, sim. A higienização adequada dos vegetais é essencial para a nossa segurança, mas eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso, até para tranquilizar a sua avó também, tá? Tá certo, obrigada, professor. Imagina. E é interessante porque quando a gente estuda, quando a gente pensa na. Eu estou falando muito de alimento porque alimento é muito a minha área. Aqui no nosso campus a gente fala muito de microbiologia de produtos agroindustriais, mas a gente acaba centralizando muito na área alimentar, né? Mas quando a gente estuda os micro-organismos que são importantes para os alimentos em termos de segurança do consumidor, dificilmente a gente estuda micro-organismos que não são fungos e bactérias. É muito raro a gente falar de protozoário que causa risco para pessoas em termos de alimentação. A parte viral também não é comum a gente falar de vírus que causam doenças em pessoas via alimentação, apesar de que quando a gente olha dados do Ministério da Saúde, a gente tem várias doenças de transmissão hídrica e alimentar relacionadas a vírus, mas a questão é que os nossos alimentos não são ambientes apropriados para vírus e para protozoários se desenvolver. Diferente de bactérias e fungos que usam o alimento, se nutrem dele de várias formas e realizam metabolismo e a população se multiplica. Né? Um vírus de um alimento ele acaba morrendo rápido. Então, a pessoa que pega um vírus por consumir um alimento, uma bebida, é porque esse alimento acabou de ter contato com esse vírus. Né? E a mesma coisa acontece um pouco para protozoário, não é um ambiente tão favorável para ele. Mas até recentemente, não sei, isso já deve fazer alguns anos, mas eu estou muito perdida em relação à passagem do tempo. Teve alguns casos de pessoas que tiveram problemas com doenças de Chagas com o consumo de açaí. Né? Então é algo que assim não deveria fazer muita parte da nossa rotina, mas eventualmente faz. Então a gente tem que saber os cuidados que a gente precisa tomar, né? Bom, ainda sobre protozoários, a gente estava falando na semana passada muito por cima sobre a reprodução deles e eu até aumentei um pouquinho esse texto porque os protozoários eles podem se reproduzir de forma sexuada, por fissão, normalmente, tá? Ele também se reproduz por outros meios, mas o mais comum é por fissão. Então, eu tenho uma célula, quando ela quer se reproduzir, ela duplica tudo que ela tem dentro para se dividir em duas células iguais. E pode acontecer também reprodução sexuada de protozoários. E aí, na aula, eu tinha comentado que essa reprodução é parecida com a reprodução sexuada de bactérias, mas isso não é uma verdade e eu estou corrigindo, tá?
Porque o que acontece? O protozoário ele vai ter aqui essa parte maior com essa parte pretinha aqui no centro. Seria o macronúcleo do protozoário com o seu material genético. E esses protozoários eles também têm micronúcleos, como está representado aqui nessa figura, ó. Então, o protozoário com o seu macronúcleo e os micronúcleos. Então, quando acontece a conjugação, esses protozoários se encontram e aí cada um vai transferir um micronúcleo para o outro. Esses micronúcleos, eles são haploides, então eles são como gametas. E aí, quando o protozoário recebe um micronúcleo do vizinho, esses micronúcleos, o micronúcleo do vizinho se junta com o dele para formar uma célula diploide, tá? Então, as bactérias não é assim que funciona. A bactéria chega na outra, passa uma informação genética e pronto. E não é uma troca para a bactéria. A bactéria tem a doadora e a receptora. Protozoário não. Cada um passa um para o vizinho e esses micronúcleos se fundem, tá? Então, vejam, ó, durante a conjugação, duas células se fundem e um núcleo haploide, que é o pequenininho, de cada célula migra para outra. Esse micronúcleo haploide se funde com o micronúcleo que está dentro da célula, então vai formar uma estrutura diploide, né? E aí as células parentais se separam e aí cada uma vai estar fertilizada. Então, quando elas se dividirem, pelo processo de fissão binária lá na frente, que elas forem realizar, elas já vão gerar duas células diferentes, já que elas passaram por esse processo de recombinação de DNA, certo? Então, é uma conjugação diferente da conjugação de bactérias, tá? E uma última correção também que eu quero fazer a vocês, quando a gente estava falando, que a gente falou bem por cima um pouco sobre cada grupo de micro-organismo, né, só para introduzir, a gente estava falando como que esses organismos obtêm energia e obtêm carbono, que a maioria dos micro-organismos são os fungos e protozoários e uma parte das bactérias, por exemplo, são quimioheterotróficos, assim como nós humanos somos quimioheterotróficos. Então, o que isso significa? A nossa principal fonte de carbono são moléculas orgânicas e a gente a gente obtém energia de processos respiratórios, certo? Normalmente de moléculas orgânicas também. As algas já fazem fotossíntese, então a segunda parte aqui, o carbono vem de CO2 e a energia vem de fotossíntese, energia do sol. As bactérias realizam existe uma variedade muito grande de bactérias no nosso planeta e algumas bem específicas têm formas de nutrição também bem específicas, mas o que eu quero corrigir aqui é que isso aqui a gente falou direitinho, a fonte de carbono dos autotróficos ou dos autótrofos é CO2, a fonte de carbono dos heterotróficos é de matéria orgânica. Já a fonte de energia, está até vermelho aqui, ela é de compostos químicos que eventualmente podem ser inorgânicos, tá? Então essa é a correção. Na aula passada, eu falei que os químios, a energia é por compostos orgânicos, mas quando eles são autotróficos, normalmente essa energia vem de moléculas inorgânicas. E aí é um processo bem elaborado que a gente vai tentar abordar um pouquinho mais quando a gente falar de bactérias, tá? Mas só essa correção, que a fonte de energia pode ser de compostos orgânicos ou inorgânicos, mas é sempre de compostos químicos, para os organismos que são quimiotróficos, certo? Para quem não estava na aula passada, é um monte de informação, mas depois se vocês derem uma olhada na sequência de slides, vocês vão ver que aparecem essas palavras quando a gente falou dos micro-organismos, tá? Alguma questão, gente? Podemos entrar no nosso segundo assunto? Ui, bati aqui. Eu não estava na última aula, sou uma dessas pessoas. Mas por mim você já pode dar prosseguimento também. Depois eu dou uma olhada nos slides. Tá. E aí qualquer dúvida fala comigo, tá? Essa disciplina é uma disciplina que tem uma carga horária pequena e o volume de conteúdo é muito grande.
E, na verdade, a gente tenta fazer um geralzão sobre várias coisas, até porque tem várias coisas que eu não me aprofundo muito, que eu acabo não utilizando na prática, mas tudo que vocês tiverem de questões específicas que vocês queiram aprofundar, a gente pode ir pesquisando também, a gente pesquisa junto, tá? Até porque a área de vocês é agroecologia, a minha área é produção de comida, a gente está meio junto, mas vocês têm algumas particularidades que eu não tenho tanto, então a gente pode ir aprofundando, certo? Esse segundo assunto, então, que é o assunto de fato da nossa aula de hoje, é sobre cultivo de micro-organismos no laboratório. E aí, já saibam que os micro-organismos que a gente mais cultiva há muito tempo em laboratório são fungos e bactérias. No começo dos anos 2000, mais ou menos, começou-se a estudar muito a questão da produção de microalgas. E hoje em dia, de 2000 para 2024, né, já é algo bem difundido. Mas a gente vai falar aqui um pouco mais sobre cultivo de fungos e bactérias, de forma geral, e aí algumas coisas se aplicam para as microalgas também, tá? E aí no terceiro tópico, quando a gente for falar dos micro-organismos em específico, em cada grupo que a gente estuda mais, aí a gente pode falar um pouquinho também do cultivo de microalgas. Mas por que a gente já vai falar desse cultivo? Porque assim que a gente voltar de férias, nas primeiras aulas, não na primeira, acho que na segunda, eu quero dar uma voltinha com vocês pelo laboratório de microbiologia para a gente conhecer essas estruturas, esses equipamentos, tudo que a gente tem lá e relacionar isso com o cultivo, certo? Então vejam, quando a gente vai estudar o cultivo dos micro-organismos no laboratório, a gente precisa entender primeiro o que a gente precisa ter estruturalmente e quimicamente para que esses micro-organismos possam crescer. Então isso aqui, por exemplo, é uma imagem de um fungo crescendo em laboratório, um fungo na forma de bolor, né? Que a gente aqui em Bananeiras quase não conhece bolor, nunca viu, né? E isso aqui é uma imagem, por exemplo, de um cultivo de bactérias crescido em laboratório. Então, para que a gente consiga fazer esses micro-organismos crescerem no laboratório, a gente precisa conhecer as condições físicas para o crescimento deles e as exigências nutricionais. E aí, a gente até falou agora há pouco que, por exemplo, tem bactéria que tem bactéria que se nutre de uma forma bastante específica. Ela obtém energia de fotossíntese, ela metaboliza ela obtém carbono de CO2 ou não, ela obtém carbono de matéria orgânica. Enfim, todas essas variações que nós temos fazem com que a gente precise no laboratório ter estrutura para controlar tanto as condições ambientais que o micro-organismo vai crescer, como também ter fonte de nutriente para eles, tá? E aí vejam, em termos físicos, a gente precisa conhecer a temperatura ideal para o crescimento dos nossos micro-organismos ou a faixa de temperatura na qual ele cresce, o pH que o micro-organismo precisa crescer, se é um micro-organismo que precisa de uma pressão osmótica para o seu crescimento e questões de atmosfera, se ele cresce bem na presença ou na ausência de oxigênio. E aí, baseado nessas condições, a gente vai ter várias nomenclaturas para classificar esses micro-organismos que é importante que a gente conheça. Não é importante que a gente decore, de jeito nenhum, mas é importante que a gente olhe para essas palavras e depois fale, isso aí tem a ver com condição de crescimento, deixa eu dar uma olhada no material para eu lembrar, né? Porque isso vai nos ajudar para o trabalho com esses micro-organismos. E além disso, tem as questões nutricionais. O que o micro-organismo vai usar como fonte de carbono, de nitrogênio, de tudo aquilo que ele precisa para o seu crescimento, tá? A atmosfera aqui eu pintei em vermelho porque o livro que eu uso como referência, que eu sempre cito, que é o Tortora, de Microbiologia Geral, ele traz a atmosfera como uma questão nutricional. Porque quando ele fala dos nutrientes que o micro-organismo precisa, ele fala da onde vem o carbono, da onde vem o nitrogênio, da onde vem o fósforo, o potássio, sei lá.
E aí ele fala de onde vem o oxigênio. Então ele trata o oxigênio como um elemento e aí ele classifica na parte nutricional. Eu já prefiro falar do oxigênio na parte física, porque é uma questão mais da gente alterar uma estrutura de laboratório para ter uma atmosfera específica, mas só para vocês saberem que dependendo do livro isso aqui pode entrar numa classificação ou na outra, tá? Mas para a gente o que importa é saber trabalhar com isso na prática. E aí vejam, os micro-organismos em termos de temperatura, todos eles vão ter uma temperatura mínima para crescimento e aí normalmente abaixo dessa temperatura o micro-organismo fica como se ele estivesse hibernando, tá? Ele não se desenvolve. Alguns micro-organismos até acabam morrendo em baixas temperaturas, então tem micro-organismo que morre quando a gente congela, por exemplo. Mas, em geral, os micro-organismos, os fungos, as bactérias, quando a gente está abaixo da temperatura de crescimento dele, ele fica ali meio inerte. Todo micro-organismo vai ter uma temperatura ótima de crescimento. Nessa temperatura, então, ele vai se desenvolver na velocidade mais rápida. E ele vai ter uma temperatura máxima. A partir da temperatura máxima, se eu passo dessa temperatura, normalmente eu elimino meu micro-organismo, porque os micro-organismos são sensíveis à temperatura, tá? E aí, baseado nessas faixas de temperatura, de mínimo, máximo e ótimo, os micro-organismos são classificados de 5 formas. Então, vejam, aqui essas duas linhas azuis, e o azul tem a ver com frio, né? São os micro-organismos que se desenvolvem bem nas temperaturas mais baixas. Então, aqui é a velocidade de crescimento, aqui no meu eixo aqui, x é a temperatura. Então, os psicrófilos são os micro-organismos que toleram as menores temperaturas. Então, temperatura mínima para eles começarem a crescer aqui perto de menos 10, temperatura máxima perto de 20 graus e a temperatura ótima perto de 12 graus mais ou menos, tá? São micro-organismos que, se eles estiverem presentes no alimento, por exemplo, mas eles não são muito comuns em alimentos, mas se eles estiverem presentes nos alimentos, eu botar o alimento na geladeira só vai favorecer a multiplicação deles, que vai estar bem perto do máximo, ok? Os psicotróficos também gostam de temperaturas mais baixas, então, ó, mínimo de 0, máximo de 30 e um ótimo perto de 20 e poucos graus, ok? Aí a gente tem o grupo dos mesófilos, que são os micro-organismos que normalmente nos causam doenças. Meso é de mediano, tá? Temperatura próxima à temperatura ambiente aí. Normalmente o ótimo deles, ó, tá perto de 35, 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. Nossa temperatura corporal é 36,5. Então eles se desenvolvem muito bem no nosso organismo, ok? E se desenvolvem bem em alimentos, por exemplo, que a gente esquece em cima do balcão em casa e vai pegar 2 horas, 3 horas depois. Vejam, o mínimo deles é 10 e o máximo é perto de 50. Temos também termófilos, que aí já são aqueles que têm afinidade com temperatura mais alta. O ótimo deles é perto de 60 graus. Então, costumam ser micro-organismos que sobrevivem se eu pasteurizo um alimento, por exemplo. E os hipertermófilos, que toleram temperaturas até acima da fervura, ó, até uns 110 graus, tá? Então, por que é importante eu saber isso? Porque se eu for pegar um micro-organismo desse para cultivar no laboratório, digamos que eu estou fazendo um projeto aqui, eu descobri ou me doaram um micro-organismo que ele é muito bom para melhorar alguma questão do solo, por exemplo. E aí, então, eu vou cultivar esse micro-organismo para fazer os meus experimentos, o meu TCC ou o meu projeto de iniciação científica, sei lá. Aí, então, eu preciso cultivá-lo para eu ter esse micro-organismo por bastante tempo. Então, eu preciso conhecer a temperatura adequada para eu fazer ele crescer lá no laboratório, tá? Bom, então, em relação à temperatura, a gente tem esses 5 grupos.
Os termos ou hipertermos são os que gostam de temperatura, os mesófilos é o pessoal do meio do caminho aí, da temperatura ambiente, e o psicro é o prefixo para frio, tá? É importante vocês saberem que o grosso dos micro-organismos que a gente estuda quando a gente fala de alimentos, por exemplo, até de solo, eles ficam nessa faixa dos roxos. Então, dificilmente eu vou ter hipertermófilos no nosso dia a dia aqui, na rotina. Se eu fizer uma coleta de amostra de solo, dificilmente eu vou achar esses micro-organismos. Da mesma forma, dificilmente eu vou ter psicrófilos no nosso dia a dia, tá? Na área alimentar em especial, nós temos mais esses 3 grupos. Então, aí a gente se preocupa com esse grupo aqui, que vão se desenvolver razoavelmente bem na geladeira. Esse grupo, os mesófilos, que vão se desenvolver bem nas temperaturas moderadas no organismo das pessoas, inclusive, e os termófilos que sobrevivem a processos de pasteurização, dependendo da temperatura, tá? E eles até gostam, ó, aquelas pasteurizações que são feitas a 62, 65 graus, são bem favoráveis para eles. Tudo bem? Alguma pergunta sobre temperatura? Tudo bem, professora, pode prosseguir. Então, vamos lá. Além de precisar conhecer a temperatura ótima para a gente cultivar um micro-organismo no laboratório, a gente também precisa conhecer o pH. E para o pH é a mesma coisa. O micro-organismo vai ter um pH mínimo a partir do qual ele cresce, um ótimo para ele crescer e um máximo, tá? Então, baseado nisso, nós temos micro-organismos que são acidófilos. Então, o desenvolvimento deles é ótimo aí perto de entre 3 e 4 de pH, um pH mais ácido. Nós temos micro-organismos que são neutrófilos, que é o grosso das bactérias, são neutrófilas, tá? Então, o pH ótimo delas é bem perto de 7, entre 6, 6,5, 7,5. E existem os micro-organismos que são alcalofílicos. Quando a gente estuda solo, por exemplo, a gente encontra muitos micro-organismos alcalofílicos que eles têm preferência por um pH já perto de 8, 9, mais para o lado básico, certo? E aí, então, toda vez que a gente vai cultivar um micro-organismo no laboratório, a gente precisa ajustar esse pH para que o micro-organismo se desenvolva da melhor forma possível. E às vezes o micro-organismo, conforme ele vai se desenvolvendo, é muito comum vários micro-organismos produzirem alguns ácidos, né, resultantes de fermentação. E aí o micro-organismo ele vai alterando o pH desse material, desse ambiente que ele está. Então a gente precisa normalmente ficar checando esse pH com a frequência que a gente conseguir para ajustá-lo, porque às vezes o micro-organismo ele transforma o pH de modo a tornar o ambiente ruim para o desenvolvimento dele, certo? Então, a gente precisa conhecer esse pH e ir ajustando, dependendo da situação, para que esse micro-organismo continue crescendo. Quando eu fiz o doutorado, por exemplo, eu trabalhei com um micro-organismo que ele produzia um carboidrato, ele produzia um polissacarídeo, uma goma, e aí a gente deixava esse micro-organismo num ambiente crescendo por 5 dias para a produção desse material. E aí, ao mesmo tempo que ele produzia essa goma, ele também acidificava o meio. Então, todo dia eu ia lá, coletava uma amostra, media o pH e ajustava esse pH. Porque se eu não fizesse isso, a produção da minha goma caía muito com o passar do tempo, tá? Professora, e como é que a senhora fazia esse controle do pH? Era muito trabalhoso, a gente vai chegar nisso já já, porque você sabe que trabalhar com micro-organismos, se vocês não sabem, vocês vão saber em breve, começando agora com essa disciplina. Toda vez que eu trabalho com micro-organismo, eu preciso garantir que tudo que está à minha volta está estéril, está em ambiente que eu não tenho contaminações. Então, por exemplo, eu usava Erlenmeyers, que a gente colocava um tampão chamado de boneca, uma buchinha, que é para não ter contaminação externa. E ali tinha, o meu material era um material líquido, sempre, com o micro-organismo crescendo.
Aí, uma vez por dia eu ia lá, pegava esse Erlenmeyer, transferia para um ambiente asséptico, e aí já a gente vai falar sobre isso, mas ou acendia uma chama em volta, ou numa câmara específica para isso. Abria o material e coletava uma amostra com uma pipeta também que estava esterilizada, tá? Coletava essa amostra e era uma amostra de um volume fixo, tipo 1 ml. 1 ml, 2 ml. Colocava lá no pH-metro para medir o pH. Aí, normalmente, o meu pH ideal era 7, caía para 5,5, perto de 6. E aí, eu colocava uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, contava as gotas, tá? Então, coloquei lá 10 gotas naquele 1 ml. Media lá no pH-metro, estava ajustado. Ótimo. E aí eu fazia essa regra de 3. Se eu coloquei 10 gotas para ajustar 1 ml, o meu frasco era de 100 ml, então eu tinha que colocar 10 vezes mais no frasco. E aí sempre trabalhando com soluções estéreis, tá? Dava um trabalho danado. Mas era mais ou menos isso. Eu imagino. Existem, e aí, ó, aproveitando que a gente está falando sobre esse exemplo, a minha produção era de 20 gramas do meu polissacarídeo lá, da minha goma por litro, a média, certo? A gente fez esse processo várias vezes e, em média, a gente tinha uma produção de 20 gramas por litro, fazendo desse jeito. Na literatura, tinha vários trabalhos que trabalhavam com esse mesmo micro-organismo, com os mesmos nutrientes que eu estava trabalhando, mas aí era um processo totalmente automatizado. Num processo automatizado, o seu próprio equipamento ele vai medindo o pH de tempos em tempos e ele tem estrutura para fazer a injeção ou de um ácido ou de uma base que for necessária para fazer ajuste. Então, é um ajuste em tempo real. No meu caso, a gente fazia uma vez por dia, durante esses 5, eu não lembro se eram 5 ou se eram 8 dias de produção, tá? Mas durante esses dias, uma vez por dia a gente fazia essa coleta e esse ajuste. O meu a gente produzia 20 gramas. Esses em tempo real, na literatura, eles relatavam até 76 gramas por litro. Para vocês verem a importância do controle das condições, porque os micro-organismos eles se multiplicam muito rápido, o desenvolvimento deles é muito rápido. Se eu trabalhar nas condições ótimas o tempo todo, eu vou ter processos muito mais eficientes, tá? Só que aí eu preciso ter o equipamento que faz tudo isso automatizado. Nem sempre a gente tem, né? A gente faz do jeito que dá. Bom, então, em relação a pH, a gente tem essas 3 classificações, coloquei aqui só por extenso para ficar mais fácil. Acidófilos, então, o pH ótimo é mais ácido mesmo, neutrófilos, o ótimo é perto da neutralidade, e os alcalofílicos, normalmente, o ótimo é acima de 8, tá? E aí vem a terceira condição física, que é em relação à pressão osmótica. A pressão osmótica é quando eu coloco o meu organismo, o meu micro-organismo num ambiente que ele vai estar literalmente pressionado pelo excesso de solutos e aí ele vai acabar perdendo água por osmose. A célula bacteriana, ela tem lá, ou a célula fúngica, que é o que a gente aborda mais aqui, ela tem um citoplasma que é um material bastante fluido que tem uma certa quantidade de água. E aqui dentro do citoplasma eu tenho todas as organelas celulares e tenho também alguns íons, né, que o organismo ele vai armazenar ali para várias funções. E aí o que acontece? Se eu pego, por exemplo, uma célula bacteriana ou uma amostra de cultura bacteriana e coloco na água normal, água de torneira, que é uma água que também tem vários íons, essa célula bacteriana vai estar em equilíbrio, certo? Não vai acontecer nada com ela em termos de osmose. E aí vem aquela questão, às vezes as pessoas querem pegar uma bactéria e armazenar num frasco com água destilada.
Por que eu nunca posso fazer isso? Porque a água destilada é uma água que passa por um processo que ela fica totalmente sem íons, né? Ou quase totalmente. E aí, então, eu vou ter um desequilíbrio entre concentração do que está dentro da bactéria e concentração do ambiente que a bactéria está. E aí, por osmose, eu vou ter uma entrada muito grande de água nessa bactéria e é perigoso, ou desse fungo, e é perigoso que esse micro-organismo estoure, certo? Então, toda vez que eu vou cultivar um micro-organismo, eu nunca cultivo em água destilada. Eu posso, que é o padrão da literatura, trabalhar com a solução salina, cloreto de sódio mesmo, 0,85% para manter o equilíbrio entre a bactéria e o ambiente que ela está, ou o fungo, tá? E aí o que acontece? Às vezes, por diferentes situações, a gente pode colocar essa bactéria num ambiente que vai estar tão saturado. Aqui o exemplo é a NaCl a 10%. Eu fiz uma carne de sol ou uma carne salgada, eu botei um monte de sal ali no meu material. O que vai acontecer com as bactérias que estão ali ou com os fungos que estão ali? Dependendo do micro-organismo, se ele não tiver afinidade com essa variação de concentração, ou seja, se ele não for halofílico ou halofílico facultativo, que são os micro-organismos que toleram sal ou até requerem sal para crescer, normalmente a célula bacteriana vai perder água para tentar entrar em equilíbrio. E aí vejam, parede celular, essa parte marrom, membrana citoplasmática, essa parte amarela. A membrana, o citoplasma, por perder água, vai começar a encolher. A membrana vai descolar da parede celular, porque a parede celular é uma estrutura rígida. E aí, com esse descolamento, é possível até que a gente provoque a morte do micro-organismo, tá? Então, vejam, existem micro-organismos que odeiam uma alta pressão osmótica e existem alguns micro-organismos que são adaptados, que é o caso dos halofílicos facultativos, ou aqueles que requerem grandes concentrações de sal para o seu crescimento, que são chamados de halofílicos ou halófilos. Então, às vezes, para cultivar um micro-organismo, eu preciso acrescentar aí de 20% a 30% de sal, que é o caso desse grupo. E os facultativos são aqueles que toleram até uns 2% de sal e, dependendo do micro-organismo, consegue tolerar até uns 15%. E dependendo do micro-organismo também, eu preciso colocar alguma quantidade pequena de sal para que ele possa crescer, certo? Então, eu preciso conhecer a temperatura que o micro-organismo precisa para crescer, eu preciso conhecer o pH ideal para o crescimento dele e eu preciso saber se ele cresce num ambiente que eu tenho que ter muita água disponível ou se eu tenho que ter muitos íons nessa água para criar um ambiente de alta pressão osmótica, porque alguns micro-organismos requerem isso. Falei um monte de coisa aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo bem, eu achei bem curioso a pressão ter a relação, né, com sal. Podem ser outros íons também. É que é muito tranquilo a gente trabalhar com sal de cozinha, é um ingrediente do dia a dia e é um ingrediente que a gente usa inclusive pensando em conservação de alimentos, por exemplo, né, que vai ter exatamente essa função. Mas pode ser açúcar, por exemplo, uma geleia, ela, pela quantidade de açúcar que ela tem, ela favorece a conservação do produto porque ela também eleva essa pressão osmótica. São todos os íons ou todas as moléculas que ficam diluídas ali nessa água que está ao redor do micro-organismo, por exemplo, que vão roubar a água, né? E aí o micro-organismo vai acabar perdendo água para o ambiente para entrar em equilíbrio. Mas a questão é que tem bactéria, por exemplo, que é adaptada a isso. Que quando ela percebe que o ambiente está desfavorável para ela, e ela percebe uma coisa, é uma forma bem besta de falar, mas quando essa bactéria ou esse fungo está num ambiente que está desfavorável em termos de concentração,
o próprio micro-organismo produz algumas substâncias dentro da sua célula para tentar equilibrar. E aí ele acaba não perdendo água, tá? Mas essa perda de água tem um nome, é chamada de plasmólise, e vários micro-organismos sofrem muito quando a gente coloca eles num ambiente de elevada pressão osmótica, que pode ser por adição de sal, pode ser por adição de açúcar, ou pode ser de adição de outras coisas, ok? E, de novo, tem alguns micro-organismos que precisam de sal para o seu desenvolvimento, às vezes até numa concentração bastante alta. Então, a gente coloca bastante sal para esse micro-organismo poder crescer, senão ele não se desenvolve bem, tá? Então, aqui só coloquei por extenso. Então, os halofílicos extremos são aqueles que requerem concentrações elevadas de sal, dependendo da situação, chegando até 30% para o seu crescimento em água, tá? E os facultativos são aqueles que não requerem sal, mas são capazes de crescer em concentrações de até 2% e tem algumas que conseguem até 15% ainda se desenvolver. E é importante a gente conhecer isso quando a gente justamente pensa em usar sal ou açúcar para conservar um produto. Eu vou eliminar ou eu vou evitar que esse micro-organismo, esse alimento seja deteriorado por vários micro-organismos, mas eu não vou evitar, por exemplo, os halofílicos facultativos. Eles vão continuar se desenvolvendo no meu produto, tá? Halofílicos ou halófilos, essas duas palavras são usadas, ok? E aí vem a última questão de ambiente que a gente se preocupa para os micro-organismos crescer, que é em relação à atmosfera. Os micro-organismos são aeróbicos ou anaeróbicos, certo? Então, ou eles precisam de oxigênio para crescer, ou eles não usam o oxigênio no seu desenvolvimento, ou eles são 100% fermentadores. Mas ainda dentro dessas duas classificações gerais, a gente tem algumas subclassificações. Então, vamos começar falando desses que são os mais básicos. Nós temos micro-organismos que são aeróbicos obrigatórios. O que isso significa? Significa que eles precisam de oxigênio para o seu desenvolvimento. E esse oxigênio é na concentração do oxigênio atmosférico mesmo, tá? Então, se eu vou cultivar um micro-organismo desse num material, por exemplo, vamos pensar nesses frasquinhos aqui. Eu tenho um frasco, tenho uma grande quantidade de líquido aqui e um pouquinho de ar na parte de cima do frasco. Se o micro-organismo está aqui nesse líquido e ele é aeróbico obrigatório, normalmente ele vai crescer mais aqui próximo à região que eu tenho oxigênio disponível, certo? Então, esses são os aeróbicos obrigatórios. E eles se contrapõem aos anaeróbicos obrigatórios. Os anaeróbicos obrigatórios, eles não crescem na presença de oxigênio. Normalmente, o oxigênio é tóxico para o seu crescimento. Então, se eles crescerem, eles vão crescer o mais longe de oxigênio possível. Normalmente, quando a gente quer cultivar um micro-organismo anaeróbico num frasco, a gente nem deixa esse pedacinho aqui com ar. A gente tenta completar o frasco todo com o líquido, justamente para o micro-organismo não ter na sua proximidade contato com o oxigênio, porque o oxigênio é tóxico para o crescimento dele. Ok? Então, esses aqui são os dois extremos. Aí a gente tem mais duas situações aqui de anaeróbicos. Os anaeróbicos facultativos, então facultativo é opcional, tá? Ele cresce tanto em aerobiose quanto em anaerobiose. Significa que se tiver oxigênio, ele vai usar o oxigênio para o seu crescimento, mas se não tiver oxigênio, ele também vai crescer na ausência de oxigênio tranquilamente. Tá? Então, ele pode usar o oxigênio ou não para o seu crescimento, mas ele cresce mais, crescimento maior na presença de oxigênio. Tá? Então, se ele for crescer aqui no meu material líquido, ele vai crescer em maiores quantidades, próximo aqui da onde eu tenho o ar, e menores quantidades distante desse ar, mas ele cresce de todo jeito. Então, para esse micro-organismo aqui,
não adianta nada eu pegar o produto e fazer uma embalagem a vácuo, tirar todo o oxigênio, ele vai crescer da mesma forma, tá? Ele não vai crescer da mesma forma, porque ele cresce mais na presença de oxigênio, mas ele vai continuar crescendo e vai continuar contaminando o meu produto, certo? Além dos facultativos, a gente tem os aerotolerantes. O que acontece? Eles são anaeróbicos, eles não vão usar o oxigênio de jeito nenhum, mas eles toleram o oxigênio para crescer. Então, ele vai continuar crescendo na presença de oxigênio. Ele não é um anaeróbico obrigatório. Porque o anaeróbico obrigatório, ele não pode ter oxigênio para ele crescer. Então, eu preciso tirar o oxigênio aqui para eu promover o crescimento desse micro-organismo. Esse aqui não, se ele é aerotolerante, ele ainda cresce mesmo que seja na presença de oxigênio, tá? Mas ele não usa esse oxigênio de jeito nenhum, ele ainda é anaeróbico, ok? Então, vejam que ele cresce por igual aqui dentro do meu material e só dentro, ele não é favorecido de forma alguma pelo oxigênio. E nós temos um último grupo, que é um grupo muito específico, que é chamado de microaerófilo. Ele é um aeróbico, porém a quantidade de oxigênio que ele precisa para crescer é um pouco menor do que a concentração de oxigênio que a gente tem no ar. Vocês sabem que o ar atmosférico é mais ou menos 21% de oxigênio, né? Esses micro-organismos aqui, normalmente, eles requerem uma concentração aí de uns 10% de oxigênio. Então, quando eles crescerem aqui no meu material, porque aqui na superfície do líquido, por exemplo, é onde eu tenho a maior concentração de oxigênio, porque está bem pertinho do ar. Esse oxigênio, ele não se difunde, ele vai se difundindo aqui, no decorrer do frasco, mas ele está mais cheio em cima e mais diluído embaixo. Então, quando chega uma concentração de oxigênio aqui no frasco, que está na faixa dos 10%, é onde esses micro-organismos se desenvolvem. Então, são micro-organismos que normalmente eles crescem no meio do meio de cultura mesmo. E meio de cultura é o material que a gente prepara para o micro-organismo crescer, tá? Ele não cresce nem na superfície, que é quando eu tenho contato com oxigênio, e eu nem preciso tirar o oxigênio para ele crescer, porque ele não cresce, porque ele é aeróbico, mas ele precisa de uma concentração de oxigênio mais reduzida, ok? Então, nós temos aí esses 5 grupos, os aeróbicos obrigatórios e os microaerófilos que precisam de oxigênio para crescer, só muda a concentração. Os anaeróbicos facultativos que crescem melhor com oxigênio, mas também crescem sem, crescem só um pouco menos. E os anaeróbicos, aqueles que não toleram oxigênio de jeito nenhum e aqueles que toleram o oxigênio, mas eles não usam, certo? E o próximo slide aqui, só por extenso essas questões que a gente estava comentando. Então, aeróbicos obrigatórios requerem oxigênio para crescer em altas concentrações, na concentração do ar. Anaeróbicos facultativos utilizam o oxigênio quando ele está presente, mas são capazes de continuar a crescer quando ele não está disponível. Os anaeróbicos obrigatórios são incapazes de utilizar o oxigênio do ar e normalmente esse oxigênio é tóxico. Os anaeróbicos aerotolerantes não podem utilizar o oxigênio para crescer, mas o toleram bem. E os microaerófilos são aeróbicos, ou seja, precisam de oxigênio, mas crescem em concentrações de oxigênio inferiores à do ar, tá? Então, veja, quando vocês têm lá um micro-organismo que vocês vão cultivar, normalmente, eu vou pesquisar sobre esse micro-organismo. Que micro-organismo é esse? É um alcalígenes. Por exemplo, uma bactéria do gênero Alcalígenes, aí vai estar lá. O gênero Alcalígenes é conhecido por possuir bactérias que são mesófilas, que são alcalofílicas e que são aeróbicas. E aí, com essas informações que vocês têm na literatura, vocês já vão conseguir entender o que precisa ser feito no laboratório para permitir o crescimento desse micro-organismo. De novo, não precisa decorar esses termos todos, essas classificações todas, mas olhando para eles, vocês falam, opa, peraí, então deixa eu ver o que eu vou ajustar
para esse micro-organismo poder crescer, ok? Então, eu não vou cobrar que vocês decorem tudo isso, mas é importante que a gente tenha uma noção do que se trata para o cultivo do micro-organismo. Alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo, viu, professora? Pode continuar. Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos adiante. Lembra que lá atrás eu falei que a gente precisava conhecer duas coisas. A gente precisava conhecer as condições físicas que os micro-organismos precisavam para crescer. E aí aqui a gente falou da presença de sal, da atmosfera, da temperatura e do pH. E a outra situação que a gente precisa saber, ou outras informações que a gente precisa saber, é as exigências nutricionais. Então, qual é a principal fonte de carbono que o meu micro-organismo vai utilizar para o seu crescimento? Qual é a principal fonte de nitrogênio, de enxofre, de fósforo? Será que esse micro-organismo que eu estou cultivando aqui precisa de elementos traços? Elementos traço que são normalmente minerais que são requeridos, alguns em pequenas quantidades. Se tem algum outro fator nutricional que ele precisa, uma vitamina específica, um aminoácido específico que eu preciso adicionar para ele crescer. Então, tudo isso a gente precisa conhecer para cultivar um micro-organismo, tá? Quando a gente vai para um laboratório fazer uma análise microbiológica, então eu quero saber se o meu alimento está contaminado com salmonela. Eu quero saber se o meu produto está contaminado, sei lá, com uma E. coli. Eu quero saber se esse solo está contaminado com, sei lá, um micro-organismo que é negativo para o solo. Normalmente esses micro-organismos que a gente sempre trabalha, os laboratórios, eles compram, né? O que nós chamamos de meio de cultura nesses frascos, que são onde estão esse grupo de nutrientes já específicos para cada micro-organismo. E normalmente o meio de cultura também vem de uma forma que, normalmente ele vem na forma em pó, tá? Vai ter no rótulo lá a forma de preparo dele toda bonitinha, e ele já vem de uma forma que normalmente quando a gente prepara, dilui em água e tal, já está até no pH correto para cultivar determinados micro-organismos, certo? Mas existem situações também que na verdade, isso se aplica muito para a análise microbiológica. Mas para grandes processos fermentativos, então eu tenho aqui uma cervejaria, eu vou fermentar bastante, né? Eu preciso de grandes volumes do meu micro-organismo para fazer essa fermentação. Ou eu tenho uma indústria na qual eu produzo álcool com uma levedura, e aí eu vou produzir em grandes volumes, eu produzo álcool, eu produzo acetona, eu produzo um ácido, eu produzo qualquer coisa, né? Porque esses meios de cultura, eles são materiais pequenininhos, tem frasco de 200, 500 gramas, 1 quilo, que é bastante caro. Então eles são bem específicos para análise em laboratório. Se eu vou cultivar nessas outras situações que eu estou falando, aí esses nutrientes vêm de várias fontes. Tá, eu faço álcool com o quê? Com cana. O que tem na cana? A cana é uma grande fonte de carbono, de nitrogênio, enxofre, de vários compostos, esses elementos, e até dificilmente as pessoas que fazem fermentação com cana ajustam os elementos nutricionais, tá? Mas é muito importante a gente saber, então, que os micro-organismos precisam de carbono em maior quantidade, assim como nós, precisam de alguns elementos em quantidades maiores, nitrogênio, enxofre, fósforo, para a produção de proteínas e algumas outras moléculas essenciais. Tem os elementos que são necessários normalmente em quantidades bem pequenininhas, são muitos minerais, magnésio, zinco, cobre, potássio, sei lá o que mais, e alguns fatores nutricionais específicos, uma vitamina, um aminoácido, um ácido graxo essencial, outras questões, certo? E aí esses nutrientes estão no nosso meio de cultura, que ou a gente compra pronto, um meio bem definido, ou a gente pode preparar esses meios de cultura, fazer vários testes de otimização. Qual fonte de proteína será que eu vou usar e vai dar mais certo para esse micro-organismo crescer?
Qual fonte de carbono? Será que eu preciso usar o caldo de cana? Será que eu posso usar o bagaço? Será que eu preciso usar... Enfim, são vários testes que são feitos para essas grandes fermentações, tá? E aí esses meios de cultura, quando a gente trabalha com eles especificamente em laboratório, eles podem ser líquidos, semissólidos ou sólidos. Dependendo da aplicação que a gente tem, a gente vai usar ele de uma forma ou de outra. Então, aqueles tubinhos que eu estava mostrando para vocês lá nas imagens de atmosfera, por exemplo, representam meios de cultura líquido. A gente pode trabalhar com eles em tubos, nesses frascos conhecidos como frasco shot ou frasco Scott, também são frascos que se trabalha muito. Usa-se muito os Erlenmeyers, e aí porque eu tenho uma base, o Erlenmeyer é um frasco que tem uma base bastante grande, e aí eu consigo ter bastante contato com o oxigênio, né? Pelo fato da parte de cima ser pequenininha, eu consigo usar uma tampa com mais, que não é muito grande, eu consigo preparar uma tampa pequenininha que aí eu evito contaminação externa, tá? Eu não posso simplesmente tampar um frasco que eu vou cultivar um micro-organismo, se for um micro-organismo que precisa de oxigênio. Então, essas tampas que são utilizadas aqui, ó, normalmente elas são elaboradas, esses tampões, uma bola de algodão abraçada, envolvida com uma gaze. Então, esse material permite passagem de ar, mas não permite passagem de contaminação para o frasco, tá? E aí o Erlenmeyer me permite, pelo formato do frasco, me permite que eu feche uma parte pequenininha e mesmo assim lá embaixo eu tenho uma área superficial bem ampla para ter troca de oxigênio com o meu líquido, certo? Então eu tenho esses meios de cultura líquidos que são utilizados em vários frascos. Existe meio de cultura semissólido que ele parece uma... Como que eu vou dizer? Não é duro o suficiente se você virar isso aqui é um tubinho, tá? Isso aqui da figura, são 2 tubinhos. Se você virar esse tubo, ele até escorre um pouco, mas ele é bem grosso, parece um pirão bem grosso mesmo, bem grosso, não é tão macio não. E aí ele tem algumas aplicações muito específicas. Isso aqui, ó, essa figura é de um tipo de aplicação de meio semissólido, que é feito para saber se o micro-organismo, isso se aplica bastante para bactérias, se ele tem motilidade ou não, se ele tem estruturas de movimentação, porque existem bactérias que têm estruturas de locomoção e bactérias que não têm. Às vezes, eu coletei aqui uma amostra, sei lá, a Raquel aí tá doente, tá com uma infecção na garganta, que ela já tomou vários antibióticos e não está resolvendo. Então, a gente precisa fazer, o laboratório lá precisa fazer alguns testes para definir certinho qual micro-organismo é. E aí, normalmente, tem-se alguns suspeitos de causar esse tipo de infecção. E tenho 2 suspeitos, a bactéria X e a bactéria Y. E uma diferença entre elas é que a bactéria X, ela tem a capacidade de se movimentar e a bactéria Y não. Então, eu pego uma amostra lá A Raquel vai lá no laboratório, dá uma tossidinha, né? Pega um pouquinho desse carro da Raquel. A gente leva para o laboratório, pega esses carros e coloca no meio de cultura semissólido para fazer esse teste de motilidade. E aí, vejam, normalmente esse meio de cultura ele é meio durinho, mas não muito. E aí eu pego uma agulha, com essa agulha, eu encosto essa agulha lá na amostra da tosse e faço um furo no meio de cultura com essa agulha. Então, desço a agulha até aqui embaixo, faço um furo, desço a agulha até aqui embaixo, certo? Aqui são 2 situações diferentes. E aí, quando eu pego esse material, esse frasco, coloco lá num ambiente apropriado para o micro-organismo crescer, e depois que ele cresce, um dia depois, dependendo do micro-organismo, 1 dia ou 2, eu vou olhar para o frasco e vou ver como é que foi o crescimento. Nesse caso aqui, o micro-organismo cresceu certinho só no furo da agulha. Nesse caso aqui, a gente consegue ver um redemoinho, ó.
Então, significa que, se é essa situação aqui, ó, significa que esse micro-organismo tem motilidade, ele tem uma estrutura que permite ele se movimentar no meio. E eu só consigo ver isso se o meu meio de cultura for semissólido. Se for sólido como esse, eu não consigo ver, porque ele não consegue andar. Se for líquido, ele vai crescer por tudo, mas o que não se movimenta também vai turvar o meio todo. Então, aqui, por especificidade do meio de cultura semissólido, eu consigo ver o caminho que o micro-organismo faz. Então, esse aqui não tem motilidade, esse aqui tem motilidade, por exemplo. E aí eu posso facilitar o diagnóstico do problema da Raquel. Aí eu falo, doutor, então provavelmente a bactéria que está aí na garganta da Raquel é essa, e vai ter um antibiótico mais específico para essa bactéria, por exemplo. Tá? E existem os meios de cultura sólidos, que eles são líquidos quando esse meio de cultura é preparado igual gelatina. Gelatina você dilui lá, em água quente ele está líquido, quando ele esfria ele endurece, se você esquentar de novo ele derrete de novo, tá? Então o meio de cultura sólido é um líquido que a gente despeja no material que a gente quiser. Aqui são placas, aqui são tubos, e aí você deixa o material esfriar para ele endurecer. Tá? Para fazer esses tubos assim que tem essa rampinha, a gente bota o líquido, o meio de cultura ainda líquido, e deixa ele esfriando em cima de alguma superfície para ele ficar em pezinho assim. Digamos que o tubo seja esse aqui, eu boto ele assim, e aí ele vai esfriar nessa posição, vai fazer essa rampinha na ponta. Tá? Dependendo da aplicação, eu vou usar o meio de cultura na forma líquida, dependendo da aplicação, eu vou usar ele na forma sólida. E aí, isso vai mudar o nome que o meu meio de cultura tem. Se o meu meio de cultura é o meio de cultura líquido, ele é chamado de caldo. Então, eu comprei um caldo para cultivar o meu fungo. Significa que eu comprei um meio de cultura líquido para cultivar o meu fungo. Não, eu comprei um agar para cultivar o meu fungo. Significa, então, que eu comprei um meio de cultura sólido para cultivá-lo, tá? E a diferença entre o caldo e o agar é a presença desse material chamado agar. Algumas pessoas conhecem como agar-agar, que é um ingrediente que se usa na culinária, especialmente oriental. Aqui a gente usa mais gelatina para esse fim. O agar é um solidificante. E aí a quente ele se dissolve e gelifica quando ele vai esfriando, abaixo de 45 graus. Tá? Professora, se o agar funciona igual gelatina, por que a gente não usa gelatina, já que no Brasil se produz muita gelatina, já que a gente tem rebanhos gigantes bovinos aí, e não se produz tanto agar, porque agar é extraído de algas, e no Brasil a gente é mais agrícola, não é muito da parte de águas e tudo mais. Igual lá no Japão, por exemplo, que se usa alga para muitas coisas, né? A questão é que o agar, ele não é nutritivo para micro-organismo. E a gelatina, ela é usada por muitas bactérias e fungos como uma proteína para o seu metabolismo. Então, se eu fizesse isso com gelatina, o meio de cultura seria consumido pelo micro-organismo. Também a questão esse ingrediente ia atrapalhar porque ele seria consumido. Então, um meio de cultura na forma de agar, o meio de cultura sólido, se ele fosse solidificado com gelatina, o micro-organismo ia metabolizar e ia amolecer. Então, isso não é interessante, tá? Por isso, usa-se agar para solidificar meio de cultura para cultivo bacteriano e fúngico em laboratório, certo? E aí quando a gente vai numa loja comprar meio de cultura, por exemplo, você chega, eu quero um caldo batata. Ou eu quero um agar batata. É exatamente o mesmo meio de cultura, só muda o fato dele ficar sólido ou não. Se a gente tem um caldo, mas não tem o agar e quer usar ele na forma de agar, a gente pode adicionar o agar para endurecer esse caldo e formar um agar da mesma forma, tá? Tudo bem, gente?
Aula online é esquisito, né? Às vezes dá uma sensação que a gente está falando sozinho, mas eu sei que vocês estão aí. E qualquer coisa... Eu tô por aqui, viu, professor? Eu acho esquisito também a aula online. Né? Parece que eu tô falando para a parede, mas estamos juntas, né? Estamos aqui. E eu tô quase terminando, tá? Nós vamos acabar cedo hoje, porque a aula online realmente é muito cansativa. Então, a gente vai... Deixa eu só olhar aqui onde eu tô, peraí. Temos aqui incubação. Isso, eu vou só até esse slide do resumo aqui, tá? Tô terminando. E aí, ótimo. A gente já sabe, então, que para um micro-organismo crescer, possivelmente eu vou precisar ajustar uma temperatura, eu vou precisar ajustar um pH, vou precisar me preocupar se eu posso ter oxigênio ou não, né? E eu preciso ter esses nutrientes para o meu micro-organismo crescer. Eu posso comprar um meio de cultura pronto, se eu tiver dinheiro para isso, ou eu posso preparar um meio de cultura também, misturando vários ingredientes que eu sei que são fontes dos nutrientes para o micro-organismo crescer, né? E está muito em alta o uso dos resíduos agroindustriais para isso. O bagaço, a semente, a palha de alguma coisa, uma casca e tal, que são fontes de nutrientes também, que podem ser utilizados, né, de várias formas. Enfim. E aí, agora que eu sei tudo isso, eu preciso ter no meu laboratório equipamentos ou estruturas nas quais eu consiga incubar o meu micro-organismo. O que significa incubar? Quando eu pego o meu micro-organismo e coloco lá no meio de cultura, eu preciso pegar essa mistura que eu fiz e colocar num ambiente apropriado para esse micro-organismo poder crescer. Isso significa incubar. Então, vai ficar nesse ambiente durante o tempo necessário para que o micro-organismo cresça e produza lá os produtos que eu quero, por exemplo. Ou durante o tempo necessário para o micro-organismo crescer e eu conseguir avaliar se o alimento está realmente contaminado com aquele micro-organismo, tá? Então, os laboratórios costumam ter estufas bacteriológicas. Nas estufas a gente tem controle de temperatura, certo? Existem as estufas mais baratas, que elas só trabalham da temperatura ambiente para cima, então elas só têm sistema de aquecimento. E existem as estufas que são um pouquinho mais caras, que aí elas também têm temperatura de refrigeração. Então, você consiga trabalhar em temperaturas abaixo do ambiente. Então, eu posso trabalhar com temperatura em estufas bacteriológicas. Os laboratórios também costumam ter banho-maria para a gente incubar. E aí aqui, se eu coloco um material para ficar numa temperatura específica em banho-maria, normalmente é um aquecimento mais suave para a bactéria. Em estufa, por ser calor seco, é um aquecimento que machuca um pouco mais. Então, células sensíveis normalmente se cultivam em banho-maria, tá? E aí tem banho-maria que tem agitação de tubos. Normalmente se coloca tubos no banho-maria e tem banho-maria que tem agitação. Essa agitação ela é favorável para micro-organismos aeróbios. Que a gente estava falando, eu coloquei num tubo lá de ensaio um pouco do meio de cultura e ficou um pouco de ar. Se eu não fizer nenhuma agitação, o micro-organismo sendo aeróbio, ele só vai crescer na parte de cima. Se eu ficar agitando, eu vou ter mais o ar circulando pelo tubo, então eu vou favorecer o crescimento desse micro-organismo, tá? Então, eu tenho banho-maria que eu posso favorecer, eu posso ajustar a temperatura ou se for um banho com agitação, eu posso favorecer essa questão do crescimento aeróbio. Também existem as incubadoras shakers, que são apropriadas normalmente para Erlenmeyers. E aí aqui, nessa basezinha aqui quadrada, é uma placa de metal que os Erlens são encaixados em cima e essa placa se movimenta assim, ó. Então, eu também consigo ter uma agitação e aí regula a velocidade dessa agitação em RPM normalmente, rotações por minuto. Então, se é um micro-organismo que precisa de muita aeração, eu agito mais rápido. Se ele precisa de uma aeração mais leve, eu posso fazer uma agitação mais devagar.
Então, a incubadora Shaker, ela trabalha tanto com ajuste de temperatura quanto com essa questão de aeração, tá? E se for um micro-organismo anaeróbio, eu deixo ela paradinha. Ou um anaeróbio aerotolerante, não vou fazer a movimentação. E aí existem os equipamentos, como eu citei para vocês lá atrás, mas eu não falei o nome, que são os fermentadores, que podem ser super simples, pode ser só um frasco aqui que eu tenho uma agitação no meio, ou eles podem ser automatizados a ponto de permitir a adição de ácido ou base, ou oxigênio, ou CO2, para ficar ajustando as condições ali de dentro do meu frasco em tempo real para esse micro-organismo crescer, tá? Então, tem fermentadores baratinhos de bancada que não ajusta quase nada, mas eu só tenho uma estrutura, né, específica. Tem aqueles fermentadores 100% automatizados, que aí o preço varia de quase de bem pouco a muitos milhões, milhares de reais aí. Tô exagerando, mas é muito caro, tá? Um fermentador de bancada minimamente automatizado, eu lembro que depois que eu terminei o meu doutorado, foi comprado um lá no laboratório que eu fiz a pesquisa, na época, porque hoje o preço já mudou muito, né? Eu fiz o doutorado em 2017, hoje o dólar bateu recordes aí, mas, e normalmente esses produtos são importados, né? Na época custava uns 400 mil um fermentador que tinha controle mínimo de algumas coisas. Tá? Então, costuma ser um equipamento bastante caro. Aqui no nosso campus, eu acho que a gente não tem fermentador. Dá para adaptar uns beckers com algumas saídas e tal, mas o ideal é que seja uma estrutura de vidro que a gente chama de vidro encamisado. Então, é o vidro por dentro e ele ainda tem uma parede para passar uma circulação de água em volta, para pelo menos a gente controlar bem a temperatura. Né? Porque aí você regula a água, a temperatura da água que passa, pelo menos o controle de temperatura você tem. Então, esses são equipamentos que a gente usa para incubar o micro-organismo, ou seja, para deixar o micro-organismo por tempo suficiente para ele crescer nas suas condições ótimas, tá? Quando o nosso micro-organismo é anaeróbico obrigatório, aí complica muito a nossa vida, porque normalmente não. O anaeróbico obrigatório, o oxigênio é tóxico para o micro-organismo. Então, eu preciso ter uma estrutura que eu consiga fazer com que não tenha oxigênio de jeito nenhum. O que os laboratórios têm são essas estruturas aqui, são chamadas de jarras de anaerobiose. Elas costumam ter mais ou menos esse tamanho, a gente vai ver algumas quando a gente for no laboratório. Ela tem uma tampa que você rosqueia que deixa ela bem vedada. E aí dentro da jarra costuma caber umas 10, 12 dessas plaquinhas que a gente usa para o micro-organismo crescer. E quando a gente coloca essas placas contendo o meio de cultura com o micro-organismo, coloca-se dentro da jarra também ou um gerador de anaerobiose, que normalmente é um sachê ou algum outro material que se compra em laboratórios químicos, que eles vão provocar uma reação ali de óxido-redução e vai eliminar esse oxigênio. Ou se a gente não tem essa estrutura, tem gente que prepara essa mistura também para provocar essa reação. Ou também dá para queimar uma vela dentro da jarra. É uma jarra de plástico, um plástico bem duro. Com bastante cuidado, você bota uma vela acesa lá dentro, fecha. Na hora que a vela apaga, então a gente sabe que o oxigênio não está mais lá. E aí a jarra inteira, normalmente a gente coloca dentro da estufa. E aí ela fica lá dentro da estufa. Passado o tempo necessário para o micro-organismo crescer, você retira a jarra e abre. Aí às vezes acontece assim, você vai falar, eita, ele não cresceu ainda, eu vou ter que deixar até amanhã. Então, eu não vou só fechar a jarra, eu vou de novo queimar uma vela ali ou botar outro gerador para poder gerar o ambiente anaeróbico novamente para voltar essa jarra para a estufa. Tá? Trabalhar com micro-organismo anaeróbico ou até os anaeróbicos facultativos, aerotolerantes, especialmente os aerotolerantes, dá um pouco mais de trabalho, tá, gente? Porque essa eliminação total do oxigênio nem sempre a gente consegue.
Essa foto aqui eu tirei do livro, até tá o livro aqui embaixo. Eu nunca vi esse equipamento na minha vida, mas de acordo com o livro, existem alguns laboratórios, né? Quando o laboratório trabalha muito com micro-organismo anaeróbio, é bom que até o preparo das coisas que você faz seja feito na ausência de oxigênio. Então tem essas câmaras, ó, que tem aqui uma porta para a entrada de amostras e tal, e aí essa câmara vai ter aquelas tubulações que fazem a troca gasosa dentro da câmara para fazer esse ajuste, ó. Normalmente ela é preenchida com gases inertes, nitrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono. E aí aqui dentro a pessoa vai trabalhar 100% em anaerobiose, para favorecer de fato o crescimento desses micro-organismos anaeróbicos, tá? E de forma resumida, é importante então, para quando a gente for trabalhar com o nosso micro-organismo, independente se eu vou fazer um cultivo microbiano para um processo fermentativo, para produzir alguma coisa, eu vou cultivar um micro-organismo que depois eu quero fazer igual se faz com espirulina. Eu vou fazer ela crescer bastante, para depois secar e comercializar ela em pó para nutrição humana, por exemplo. Então eu tenho que fazer ela crescer muito, né, para ter grandes volumes. Ou eu vou cultivar um micro-organismo, ou cultivar só para saber se o meu produto está contaminado. Estou fazendo análise microbiológica e preciso fazer um cultivo para saber se o meu alimento tem salmonela, E. coli, estafilococcus, enfim. Independente do que eu vou fazer, para eu fazer o micro-organismo crescer, eu preciso que o meio de cultura tenha os nutrientes adequados e cada micro-organismo é uma história, tá? Cada micro-organismo tem a sua receita. Eu preciso que esse meio de cultura que eu vou utilizar contenha água na quantidade suficiente, lembrando que tem aqueles micro-organismos que são halofílicos, então a quantidade de água é um pouco menor, porque eu tenho que ter muitos sais ali. E existem os cultivos em estado sólido, que são materiais secos, porém hidratados, porque precisa de água para o desenvolvimento microbiano. Eu preciso que esse meio de cultura esteja no pH apropriado para o micro-organismo crescer. Preciso me preocupar com o oxigênio, se esse micro-organismo precisa ou não. A incubação, que é aquele processo de colocar o micro-organismo no meio de cultura, num ambiente para que ele consiga se desenvolver por tempo determinado lá, precisa ser feito numa temperatura adequada, senão meu processo vai ser muito lento ou talvez o micro-organismo não cresça. E eu preciso trabalhar com tudo estéril, tudo precisa estar esterilizado. Tanto porque eu não esterilizei o meio de cultura. Se já tem outros micro-organismos ali, pode ser que o meu micro-organismo nem cresça. Ou pode ser que eu já tenha contaminações no meu material, na vidraria que eu usei, por exemplo, se ela não for esterilizada, pode ser que eu observe no meu produto uma contaminação de E. coli que não era de fato do produto, veio da vidraria. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente vai usar para cultivo de micro-organismos, independente se for análise microbiológica ou cultivo para processos fermentativos, tudo que eu vou usar, a faca que eu vou cortar a minha amostra, a pinça que eu usei para pegar sei lá o que, tudo eu preciso esterilizar. E esse vai ser, e a partir dessa palavra esterilização, desculpa, é aonde a gente vai retomar esse assunto no ano que vem. Tudo bem? Que tá bem aqui. Tá certo, professora. Eu fiquei um pouco curiosa sobre essa questão da bactéria anaeróbica. Aí eu estava aqui pesquisando e vi, tipo, o Clostridium é anaeróbico. E aí, se ela é anaeróbica, como é que eu me contamino no alimento? Se, teoricamente, ela foi exposta, né, ao oxigênio. Porque ela é anaeróbica, mas ela também é uma bactéria de ambiente. Então, ela deve se desenvolver digamos assim, ela é uma bactéria de solo, por exemplo, mas ela se desenvolve em certas profundidades de solo e aí ela vai contaminar o seu produto
ela não vai ser eliminada por estar presente oxigênio, mas aí depois, se ela está presente no alimento, os alimentos vão ter condições favoráveis para o crescimento dela. Clostridio normalmente se desenvolve em carne embalada a vácuo, em alimentos que são enlatados ou em conservas de vidro, que também são feitas uma geração de vácuo dentro da amostra. E aí, por ter qualquer resquício desse micro-organismo que estava lá no solo, por exemplo, e ficou no produto, e aí o alimento é um alimento rico nutricionalmente e ainda está em anaerobiose, aí ela vai se desenvolver. E é por isso que a gente se contamina. Tem vários produtos que são armazenados de forma anaeróbica para conservar de outras coisas. E a outra pergunta, a senhora falou sobre a esterilidade, né, do ambiente. Só que não só o laboratório de microbiologia da universidade, mas toda Solânia, quando está em período de inverno, vira um grande bolor. Aí lá no laboratório de microbiologia, você vê um meio de cultura nas paredes. Aquilo ali influencia nas suas amostras. Eu vou fazer ali uma análise muito, sei lá, melindrosa, e aí eu exponho essa minha amostra, o meio de cultura, àquele ambiente. Pode influenciar? Muito. Especialmente porque fungo é um micro-organismo que ele tem esporos, que são células reprodutivas, e é igual, sabe aquela plantinha que a gente assopra e voa? É a mesma coisa. Então, laboratório de microbiologia, dificilmente a gente liga o ar-condicionado quando a gente está fazendo uma coisa muito séria. A gente não pode ter circulação de ar, porque se tem... o laboratório foi reformado recente, deu uma boa reduzida nos fungos, tá? Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com esse ar que bate na nossa estrutura ali de análise. A gente trabalha em volta do fogo para tentar evitar essa chegada dos micro-organismos que estão ali da parede, por exemplo. Mas mesmo assim, se é muito assim cauteloso, não liga nem o ar-condicionado, não abre janela para não ter circulação de ar. E preferencialmente usar a câmara, que existe a câmara de fluxo laminar, a gente vai falar sobre ela no que vem, que é um ambiente mais fechado, que aí a gente não tem muita entrada de coisas externas na sua análise, porque é uma preocupação muito válida, tá? É muito normal a gente fazer análise de qualquer coisa quando a gente vai ver crescer um fungo junto. E aí atrapalha muito. Tá certo, professora, eram só essas minhas dúvidas mesmo. Obrigada. Imagina. Obrigada a você. Aliás, meninas, obrigadas todas vocês pela participação hoje. Deixa eu então interromper.